A minha intervenção vai no sentido do 25 de Abril e do 1º de Maio, uma intervenção evocativa. 40 anos depois de Abril de 1974, ouviram-se dois tipos de discurso. Um dos discursos, encapotadamente geracional, pseudo-engrandece a liberdade enquanto tece loas ao ensino do Estado Novo. Pseudo-engrandece a liberdade enquanto desconsidera os capitães de Abril, dizendo o problema é deles. Pseudo-engrandece a liberdade para criticar o que denomina de anacrónico fulgor revolucionário e sugerir uma liberalização da Constituição da República Portuguesa. Porém, ouviu-se também um outro tipo de discurso. Um discurso de apelo à resistência, um discurso de mobilização coletiva, um discurso de compromisso e de vanguarda para um novo contrato social. Um discurso que engrandece, de facto, a liberdade, considerando que esta estará sempre incompleta enquanto não houver igualdade. Apenas seremos verdadeiramente livres se iguais e apenas seremos verdadeiramente iguais se livres. Referimos-nos à igualdade de oportunidades, igualdade de direitos e deveres, igualdade de meios e à real possibilidade de igualdade de resultados. Portugal, ao ser o país da União Europeia onde se registou a maior desigualdade de rendimento líquido e onde o salário mínimo já é inferior ao de 1974, está a tornar-se rapidamente num país polarizado. Um país cada vez mais desigual, logo, um país onde se estreitam as margens de liberdade. Como afirmou Freitas do Amaral, um país que já apresenta traços característicos de regresso a um passado que julgávamos irrepetível. De facto, a desigualdade e a dificuldade de subsistência marcam violentamente o cotidiano da larguíssima maioria dos portugueses. Citamos, como exemplo, apenas dois títulos da imprensa nacional. A taxa de desemprego dos jovens em Portugal sobe para 34,7%, segundo a OCDE, da Lusa, e IDEC recebe todas as semanas casos da classe média sem dinheiro para pagar água, também da Lusa. A constante invocação da crise, ritualizada pelo linguajar economês, com que alguns julgam iludir a realidade social, económica e política, não é suficiente para esconder as verdadeiras consequências do terrorismo neoliberal que paulatinamente vai impondo uma nova ordem global contrária ao evoluir dos últimos séculos, contrária às aspirações da humanidade e contrária aos valores éticos mais consensualmente aceitos. É uma ordem global que se projeta no empobrecimento de Portugal, na agiotagem da economia, na desvalorização do trabalho, na ruptura do contrato social e na destruição da rede institucional e social que materializa o bem comum na esfera pública. Em suma, uma política fundamentada num radicalismo ideológico que se asfixia o futuro partilhado das várias classes e grupos sociais que constituem a nação portuguesa. E é neste contexto que, em abril, simbólico e atual, se fazem as opções. É neste contexto que lembramos o soneto do trabalho de Ari dos Santos. Das prensas dos martelos das bigornas, das foices dos arados das charruas, das alfaias dos cascos das dornas, é que nasce a canção que anda nas ruas. Um povo não é livre em águas mornas, não se abre a liberdade com gazuas, à força do teu braço é que transformas as fábricas e as terras que são tuas. Abre os olhos e vê, sê vigilante, a reação não passará diante do teu punho fechado contra o medo. Levanta-te, meu povo, não é tarde. Agora é que o mar canta, é que o sol arde, pois quando o povo acorda é sempre cedo. Tudo faremos por um novo rumo para Portugal, um rumo democrático e patriótico que conduza a um desenvolvimento justo e sustentável. Por isso, neste abril, reafirmamos a liberdade e a igualdade como os dois fundamentos insubstituíveis para a mudança que urge. Como apelou Vasco Lourenço, temos de ser capazes de resistir de novo, reconquistar as utopias, arriscar a rebeldia e renovar a esperança. E a esta, como dizia o cantor, são bem-vindos todos os que vierem por bem. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Vereador. E só pedi que quando declamasse, pelo menos declamasse como deve ser, a respeito. É até pejorativo para a própria língua portuguesa. Obrigada, Sr. Presidente. Constará ou não na ata de hoje, porque não sei até que ponto o microfone estava ligado ou não ligado, a observação, o comentário que o Sr. Presidente fez à leitura do poema. Com certeza, o senhor estava em on, com o botão ligado. As minhas referências a isso. Neste caso, há má declamação, mas enfim, mas está. Faça a favor, Sr. Vereador. Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria então de pedir que todas as atas fossem revistas, porque de facto o verbo intervido que o Sr. Presidente utilizou, gostaria de o poupar a que essa expressão viesse escrita. O verbo intervido não existe. É o verbo intervir, a conjugação intervido, esse tempo verbal não existe. Portanto, pediria depois que houvesse atenção na transcrição para que o Sr. Presidente não ficasse embaraçado com a escrita da palavra que não existe. Muito obrigado, Sra. Vereadora.